Eu não fui para lugar nenhum. Eu fui pra cozinha. É só... Quem me chamou, né, Maria? Gente, é, nós é, terminamos uma correção sexta-feira, certo? Sobre o texto do Steve Hawking, certo? Mas ficaram faltando algumas questões. Abram aí na página 259 do livro, tá certo? Página 259. Aí a gente terminou, eu tinha passado das 259 a 262. Nós terminamos apenas a 259, certo? E ficou faltando as outras questões. Aí vamos lá. Quem é que começa? Quem é que faz aí a leitura para mim, na página 260, desse Aprenda Mais, esse quadro verde? Eu passo, tia. Sim, por favor. Aprenda mais. Às vezes, o fluxo de informações na internet dificulta que saibamos a origem detalhada de certas tendências. Apesar da surpreendente quantidade de doações, muitos participantes do desafio do balde de gelo não sabiam exatamente a que se referia a campanha. Tampouco conheciam a simbologia por trás do ato que gerou a corrente de desafiadores. Em nossas produções textuais, quanto mais detalhes possuímos sobre determinados assuntos, sentimos mais propriedade para dissertar sobre eles. Portanto, é significativo que, ao coletarmos materiais para serem usados de referências em nossas produções, tenhamos em mente a necessidade de despertar o interesse no leitor por meio de informações interessantes e autênticas. Seja em uma discussão, seja em uma redação argumentativa. Quanto mais dados e informações aprofundadas, melhor. No link a seguir, conheça um pouco mais sobre as motivações do desafio do balde de gelo. Muito bem. Vocês lembram, pessoal, desse desafio? Tia, eu me lembro, se eu não me engano, o intuito desse desafio era sobre uma pesquisa sobre uma doença. Aí, vocês lembram que as pessoas eram desafiadas a fazer? Eu me lembro que era tipo pegar um balde muito frio e jogar água no corpo. Exatamente, um balde com água e gelo, né? Era muito gelo. Eles tinham as pessoas tinham que derramar o balde com a água e o gelo, porque virou uma moda, né? Moda na internet, mas as pessoas nem sabiam de onde vinha isso, né? Achavam que era só uma Tia. brincadeira. Oi. E eu também me lembro que teve um youtuber, né, que ele fez esse desafio, só que ele fez isso num jogo e ele foi muito criticado porque ele não cumpriu a real motivação de jogar o balde com água em gelo nele. Aí tem que fazer outros vídeos sobre esse desafio, só que agora na vida real mesmo. Eu entendo, né? Quando uma tendência, né, fica muito forte na internet, todo mundo costuma fazer aquilo, mas às vezes a gente faz, até nós mesmos. Fazemos aquilo e muitas vezes a gente nem sabe qual a motivação daquilo, né? Qual o real motivo daquele desafio ter sido lançado. A internet tem muito dessas coisas. Aí vamos lá. É, quinta questão, que é falando exatamente sobre isso. Quem é que vai continuar lendo, Guilherme? Eu posso, tia? Sim. No ano de 2014, houve uma campanha sobre a esclerose lateral amiotrófica, que comoveu o mundo. O famoso desafio do balde de gelo. Faça uma pesquisa sobre essa campanha e, em seguida, responda as questões abaixo. E aí? Como a campanha, gente? Vocês tinham que fazer uma pesquisa. E aí, como foi que começou? Então, olha, muita gente nem sabia, né, a que se referia essa campanha e gravava vídeos. Mas era uma campanha, né, sobre uma doença, certo? E aí, vocês pesquisaram? Como começou essa campanha?
E aí? Não sabem? É. Aqui no Brasil, as pessoas nem sabiam, né? Tanto famosos quanto quem não era famoso fazia isso, né? Mas como foi que a campanha começou, gente? Essa campanha começou nos Estados Unidos, né? E como ela funcionava? Por exemplo, um famoso desafiava outros três famosos a doar, né, uma quantia, certo? Por conta dessa doença. Deixa eu ver aqui o nome da doença, né? Esclerose lateral amiotrófica. Então, a pessoa doava US$ 100, certo? Ou a pessoa derramava um balde de água com gelo, certo? E assim sucessivamente. Um famoso desafiava três, esses desafiavam outros. Ah, tia, então por que, que eles se derramavam gelo? Porque eles não queriam doar? Não. Aí como foi que começou? Por exemplo, eu desafiei o Guilherme, por exemplo, a fazer isso, a doar o dinheiro, os US$ 100, ou a derramar o balde, né, de água com gelo sobre o corpo. Aí o que é que eles faziam? Eles doavam o dinheiro, mas mesmo assim gravavam o desafio e postaram na internet. E o desafio ficou famoso depois que pessoas famosas, como a Lady Gaga, como o Cristiano Ronaldo, jogador, quando esses famosos começaram a fazer, aí isso virou, repercutiu na internet. Só, né, que as pessoas faziam isso, aqui no Brasil, inclusive, sem nem saber do que se tratava. Achavam que era só um desafio de internet, né, gente? Mas, na É, que verdade, até porque esse desafio era modinha na época. exatamente, esse desafio virou, acabou virando uma modinha. Mas as pessoas faziam e não sabiam que essa modinha estava atrelada a coisas muito mais importantes, né? Como as pessoas faziam, doavam dinheiro por causa da doença, né? Para ajudar as pessoas que tinham essa doença. É bem interessante, né? Isso, porque às vezes a gente vê uma campanha na internet, a gente nem imagina de onde aquilo ali surgiu. Mas o desafio inicial não era simplesmente tomar um banho de água gelada, era doar, né? Doar dinheiro para ajudar essas pessoas. Próxima, Guilherme. Rapidamente, essa campanha correu o mundo. Para você, quais foram as principais causas dessa rápida repercussão? Explique. E aí, gente? Repercutiu rapidamente em todo mundo essa campanha. Por que vocês acham que a campanha repercutiu tanto? O que é que vocês Tia, acham? eu acho que essa campanha se repercutiu muito, assim, é porque, como eu disse, na época era uma modinha e, tipo, se alguns famosos fizessem qualquer coisa, os outros iam fazer e acabar viralizando, assim, então foi por isso. Exatamente. Essa questão é pessoal, né? Mas eu concordo com você, Guilherme. Eu também acredito que a campanha viralizou. Não foi simplesmente porque as pessoas queriam doar dinheiro, não. Foi só porque viram os famosos fazendo, né? E quiseram fazer também. Como os famosos estavam fazendo, todo mundo se inspira, né? Algumas pessoas se inspiram nos famosos. E aí virou moda. Por quê? Porque os famosos estavam fazendo, certo? Eu concordo com você, mas se alguém tiver uma opinião diferente, pode colocar na questão, tá bom? Porque a questão é pessoal. Então, se você acha que tem outro motivo, vocês podem colocar o motivo que vocês acham. Ok? Próxima questão. O artigo de opinião é o gênero textual em que se defende pontos de vista sobre determinado assunto. Sua estrutura básica aponta para três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes corresponde a uma abordagem do tema. Veja, introdução corresponde ao primeiro parágrafo do texto em que o tema é apresentado ao leitor. Com uma linguagem clara e direta, o autor deve situar o leitor acerca do tema sem, no entanto, desinduzi-lo. Normalmente, a introdução traz a tese a ser definida pelo autor acerca do tema. Observe como foi produzida a introdução do artigo.
Argumentos que justificam o tema do artigo. A comparação com Einstein e Newton reforça a importância de Hawking como fonte inspiradora do artigo. Essa é a tese do artigo. Nos textos argumentativos, a tese é a ideia central que deve ser validada pela argumentação. Desde a primeira vez que conheci a história desse cientista, foi a paixão à primeira vista. E Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa com grandes teorias. Não é por acaso que ele é comparado e a pensadores como Albert Einstein e Isaac Newton. É, Hawking me inspirou a escrever esse artigo. São 7 ligações aprendidas com a vida desse gênio. Aplicar essas lições no seu dia a dia pode fazer toda a diferença. Desenvolvimento. São os parágrafos seguintes a introdução nos quais o autor apresenta e desenvolve seus argumentos em defesa da tese apresentada na introdução. No artigo analisado, as lições correspondem ao desenvolvimento. Cada lição é defendida por argumentos próprios. Conclusão. Corresponde ao último parágrafo do texto, funcionando como uma espécie de resumo das ideias apresentadas. Muito bem. Então, aí, o que é que acontece? Ele está apresentando para vocês a estrutura de um artigo de opinião, né? Desde a conclusão até o desenvolvimento. Ou, desde a introdução até a conclusão, né? Passando pelo desenvolvimento. Está mostrando aí a estrutura de um artigo de opinião. Como é que esse artigo é estruturado, né? Como é que esse artigo ele foi escrito, ok? Página 262, tem outro quadrinho aí de Aprenda Mais. Alguém gostaria de ler? E aí? Eu posso continuar, tia? Pode, amor. Aprenda mais, tá? Para mantermos o foco na modernidade, é importante que tenhamos em mente a constante interatividade entre os gêneros no dia a dia, assim como as mudanças e adaptações. Conforme a abordagem que assumem diante disso, o contato constante com os artigos de opinião pode se mostrar uma experiência mais oportuna para as nossas produções escolares do que imaginamos. Você consegue, por exemplo, notar semelhanças entre as propostas funcionais dos artigos de opinião e os textos dissertativos argumentativos? A união dessas estruturas é possível e pode nos auxiliar nas práticas linguísticas do cotidiano. Atualmente, as redações dissertativas costumam desempenhar um papel de suma importância em diversas situações da nossa vida, como provas do ensino médio, seleções de empregos vestibulares e no Enem. Dica: no YouTube você encontrará diversas videoaulas sobre o assunto. Vamos aí. A questão número 7. Tendo em vista a estrutura do texto, analise as afirmações a seguir. 1. Na introdução, o autor apresenta um posicionamento pessoal que completa a seleção do tema. 2. No desenvolvimento, o autor cita diferentes situações vivenciadas por Hawking para ilustrar as ideias defendidas. 3. Na conclusão, o autor fecha a discussão propondo uma pergunta ao leitor. Está correto que se afirme apenas em A1, B1 e 2, C1 e 3, D2 e 3. E aí, pessoal? Na primeira frase diz o quê? Na introdução, o autor apresenta um posicionamento pessoal que complementa a seleção do tema, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Que A1 é verdadeiro ou falso? Né? Na introdução, o autor do texto, ele faz isso, ele fala o seu ponto de vista, né? Para complementar o tema. Sim, é verdadeiro. 2. Sim, tia. No desenvolvimento, o autor cita diferentes situações vivenciadas por Hawking para ilustrar as ideias defendidas. E aí? Sim. Sim, né? O autor cita várias situações da vida de Hawking para que o texto dele fique mais rico em detalhes. 3. Na conclusão, o autor fecha a discussão propondo uma pergunta ao leitor. E aí? O texto Não, eu acho que não. Não, né, gente? Não terminou. Ele terminou contando um fato e expondo alguns pontos, né? Mas não terminou com a pergunta. Então, o item correto é qual?
Item B, né? O item B. B de bola. Vamos lá. Podem marcar item B. Oitavo. O artigo de opinião, gênero em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual de interesse de muitos. Podemos identificar como tema central do texto: A. A esperança e a persistência das irmãos e a vida de todos. B. A humanidade é o segredo para o sucesso. C. O conhecimento é a principal riqueza dos seres humanos. D. A capacidade de falar nunca pode ser perdida. E saber ouvir e falar são os segredos para vencer as dificuldades. E aí, gente? Qual dessas opções vocês acham que melhor resume o texto lá que nós lemos do Stephen Hawking? Vamos ver, o item é: saber ouvir e falar são os segredos para vencer as dificuldades. Concordo com essa afirmação, né? Mas no texto do Stephen Hawking, sobre o Stephen Hawking, será que essa era a ideia principal defendida? Tem uma ideia aí nessa questão que melhor representa o que nós vimos lá no texto, gente. Olhe, observem e me digam. Observem aí de novo e me digam. Não é o item E. Vamos lá, leiam. Me digam o que vocês acham. C. O conhecimento é a principal riqueza dos seres humanos. Verdade. O texto também dá essa lição para a gente, mas na questão, né? Todas as alternativas, na verdade, são ensinamentos que a gente pode ver lá no texto. Mas o autor do texto, lembrem que ele escreveu o texto dizendo o quê? Que eram 7 lições para nós aprendermos com o Steve William Hawking. Então, ele fez o texto o quê? Querendo nos dar 7 lições do que nós poderíamos aprender com o Stephen Hawking. Então, qual dessas alternativas melhor se adapta a todo mundo? Né? Qual é a lição aí que ele quis passar para todo mundo? O autor do texto. Realmente, todas as alternativas, né, podem ser lições que nós tiramos. Mas qual dessas representa melhor o que o autor do texto propôs? E aí? A letra B. Será que a humildade é o segredo para o sucesso? É isso que ele quis dizer? Gente, ele nos contou uma história, né, de um homem que perdeu todos os movimentos, perdeu a chance de falar, não conseguiu falar, né? Ele conseguiu falar por algo que ele mesmo desenvolveu. Então, o que é que ele quer dizer para nos dar essas 7 lições? Né? Qual é a maior lição que ele quis nos dar? Hum? Observem os itens. Tia, qual é a questão? É a 9 ou é a É 8 a ainda? 8. É a 8. Tia, eu acho que a letra E. Não é nem a letra E que vocês já colocaram, nem a letra C. Tá certo? Como eu disse, todas realmente são ensinamentos, né? Mas qual é que o autor, o que é que o autor quis passar para nós leitores, né? Através dessas 7 lições, A né? letra D. Gente, a letra A. Olha aí a letra A. A esperança e a persistência. A esperança e a persistência devem mover a vida de todos.
Por que essa alternativa? Porque lá no texto, ele quis passar uma lição para todos nós. Todos nós quem? Todos nós leitores. Então, ele quis passar o que para a gente? Que nós sempre devemos ter esperança e sempre devemos persistir no que nós queremos, né? Mesmo que as coisas estejam difíceis. Mesmo que a gente ache que tudo está difícil, que tudo está perdido, nós devemos ser esperançosos e persistentes. Então, é o item A, ok? Questão 9. Guilherme? Releia a segunda lição proposta pelo autor do texto. Nunca teremos todas Guilherme, as... o microfone está muito, muito baixo. O que foi que aconteceu, hein? Estava normal, está muito baixo. Tia, vou sair e entrar. Ok. Vamos ver, né? Vou ler por enquanto que o Guilherme entra. Releia a segunda lição proposta pelo autor do texto. Nunca teremos todas as respostas. A palavra que melhor resume essa lição é esperança, humildade, persistência, ignorância ou compaixão. Vocês marcaram o quê? Tia, tá melhor agora? Não, amor, é bem baixinho o teu áudio. Tá com fone de ouvido, alguma coisa assim? Tô não. Tá muito baixo, quase que eu não consigo te ouvir. Tô fazendo uma coisa aqui, tia. Pra mim tá normal aqui. Para vocês estão Pra mim Para também vocês tá está normal? Pra mim tá Pra mim tá normal. normal. Me digam aí no chat que eu não estou escutando de ninguém agora. Estou escutando bem baixinho. Me digam aí se vocês estão ouvindo o áudio do Guilherme normal, por favor. O meu tá normal? Nossa, então é Tia, tá melhor aqui agora? no meu. Então é no meu celular, né? No caso, deixa eu ver aqui. Estava normal. Gente, só um minuto, tá certo? Vou tentar. Mudar minha sala de PC de novo. Dá, gente, mas... Que Outra estranho, né? vez. Isso da tia Brena. Essa daí tá melhor do que a outra. Pronto. Agora eu estou com você conversando normal. No caso, era o meu, né? Pronto, Tá Guilherme. vendo? Tá escutando? Então, o item 9, gente, vocês marcaram o quê? Que palavra resume aí essa lição? Esperança. Eu acho que é esperança. Nunca teremos todas as respostas. Seria o Ah, quê? Será tia. que é Não, esperança? tia. Eu acho que é persistência. Essa questão também é que nem a outra questão, né? Todas as palavras aí, de certa forma, a gente poderia aprender alguma coisa com elas, né? Mas, no caso, se nós nunca vamos ter todas as respostas, a gente nunca vai saber de tudo, né? A gente sempre vai precisar de outra pessoa, de outras informações, de outras coisas. E se a gente precisa de outras pessoas, de outras informações, a gente precisa ter o quê? Humildade, né? Humildade, que é o item B, ok? Terminada aí essa correção, gente, nós vamos iniciar um assunto que é o assunto desse capítulo, é o assunto central desse capítulo, e é muito interessante que vocês prestem atenção, tirem as dúvidas, tá certo? Porque é um assunto, não é difícil, mas também não é um assuntozinho tão fácil, né? Então, prestem atenção para que vocês não fiquem com dúvidas, certo? Acerca desse conteúdo. Vamos lá, nós vamos estudar agora orações coordenadas e orações subordinadas. Porém, as orações subordinadas, nós só vamos ver o que ela é, o que é uma oração subordinada. Já a oração coordenada, além de nós vermos o que é uma oração coordenada, nós vamos ver os tipos de oração coordenada que existem, tá certo? Então, além, né, de nós vermos o que é a oração coordenada, nós vamos ver os tipos. A oração subordinada, não, nós só vamos ver o que ela é. Mas não vamos estudar ela esse ano, só ano que vem, certo? Vamos lá, oração coordenada. Vai ler, Guilherme? Sim, tia. Pode ler.
Orações coordenadas e orações subordinadas. No capítulo anterior, vimos que as orações podem se estruturar no interior de um período de duas maneiras distintas. Essa estruturação leva em consideração a independência sintática ou não entre elas. Quando falamos de independência sintática, estamos falando do que, em alguns casos, uma oração pode funcionar como sujeito, objeto, aposto, etc. De outra. Nesse caso, uma oração exerce uma função sintática dentro de outra. Para relembrar isso, relê as frases abaixo retirada do artigo que lemos no início desse capítulo. Ele também disse que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford e que tinha uma caligrafia horrível. Estruturalmente, esse período apresenta três orações organizadas da seguinte forma. Oração principal, ele também disse, oração subordinada, que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford, oração subordinada, e que tinha uma caligrafia horrível. Nesse exemplo, observe que temos três orações que dependem uma da outra, formando um só período. A primeira oração, a principal, necessita de complemento. A segunda e a terceira oração principal orações, assim como há uma interdependência estática entre essas orações. Temos um período composto por subordinação, diferentemente do que ocorre no período analisado acima. As orações podem se apresentar independentes sintáticas. Veja. Vamos lá, vamos explicar, né, isso aí. Nós vimos que existem as orações coordenadas e as orações subordinadas, certo? Um mesmo período, pode ter várias orações, né? Vocês vão analisar isso em relação ao verbo. Nesse exemplo aí, ele também disse que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford e que tinha uma caligrafia horrível. Aí nós temos três orações, né? Três verbos, três orações. Ele também disse que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford, duas, e que tinha uma caligrafia horrível, três. Essas três orações, elas dependem sintaticamente uma da outra. Como assim, tia? Se nós separarmos as três orações, né? Colocarmos elas separadas, elas vão ter sentido completo, gente? Ou não? O que é que vocês acham? E aí? Se a gente separar essas três orações e for lê-las separadamente, elas vão ter sentido completo ou vai ficar faltando alguma coisa? Por exemplo, se eu digo assim, ele também disse, só isso, ele também disse, né? O que é que a gente vai perguntar? Também disse o quê, né? Então, essa oração aí, ela não é completa, ela precisa da outra oração para ter sentido completo. Ele também disse que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford. Então, as duas orações, no caso as três, se complementam. Precisam uma da outra, ou seja, são dependentes da outra. Então, quando eu digo que essas orações são dependentes, eu chamo essa oração de oração subordinada. No caso, período composto por subordinação, certo? É uma oração subordinada. Entenderam até agora? Ou não? Pronto, então aprendam, coloquem isso aí na cabeça de vocês, que a gente vai precisar muito disso. A oração que precisa de outra para ter sentido completo é uma oração dependente sintaticamente da outra, né? Se ela é dependente, eu chamo ela de oração subordinada. Em contrapartida, é o que nós vamos estudar nesse capítulo, nós temos as orações coordenadas, né? Vamos ver como é que ocorrem aí essas orações coordenadas. Vou só ler, tá certo o exemplo, e o Guilherme lê o restante aí pra gente. Oração coordenada. Steve Hawking é um homem genial. Uma pessoa que possui grandes teorias, certo? Nesse exemplo aí da página 264, eu tenho aí quantas orações, gente? Steve Hawking é um homem genial. Uma pessoa que possui grandes teorias. E aí?
na página 264. Lembrem que a gente conta pelos verbos, certo? 4, uma, né? Será que são 4? Será que é só uma? Não é 4 nenhuma, gente. São 2, certo? 2 orações. A primeira é Stephen Hawking é, porque o é um verbo, né? É o verbo ser, um homem genial. E a segunda, uma pessoa que possui grandes teorias. No caso aí, dessas duas orações, certo? Se eu digo assim, Stephen Hawking é um homem genial. Pronto, ponto final. Essa oração tem sentido completo quando eu digo Stephen Hawking é um homem genial. E aí? Ela tem sentido completo? Me digam. Tem, né? Eu estou dizendo que o Stephen Hawking é uma pessoa genial e ponto, certo? A segunda Stephen Hawking é uma pessoa que possui grandes teorias. Tem sentido completo? Tem também, né? Então, elas estão juntas, certo? A oração completa, o período completo. Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa que possui grandes teorias. As duas frases, as duas orações estão juntas, mas elas não são dependentes sintaticamente. Se eu separar essas duas orações, elas são duas orações completas. Entendem, pessoal? Conseguem compreender isso? Ou alguma dúvida? Me digam aí. Guilherme entendeu? Ótimo. Pronto, já que ninguém respondeu, eu vou entender, né, que vocês já entenderam isso, né? Entenderam a diferença da coordenada para a subordinada. Por enquanto, isso basta, né? Vocês entenderem isso. Vamos lá. Vai continuar, Guilherme? Sim, Nesses tia. exemplos, pode ler. Nesses exemplos, identificamos duas orações estruturadas em torno dos verbos destacados. Como você certamente percebeu, essas orações são sintaticamente independentes, embora façam parte do mesmo período. Assim dizemos que esse é um período composto por coordenação. Agora observe que poderíamos unir essas duas orações utilizando a conjunção e. Stephen Hawking é um homem genial e uma pessoa que possui grandes teorias. Conjunção. Duas ou mais orações podem se coordenar em um período por meio ou não de uma conjunção. Assim, distinguimos que dois tipos de orações coordenadas. Orações coordenadas e assindéticas são ordenadas no período sem o auxílio de uma conjunção. Orações coordenadas sindéticas ligam-se a outra oração por meio de uma conjunção. Muito bem. Pronto. Então, até agora, eu já expliquei para vocês o que é a oração subordinada, né? São as orações que são independentes das outras, sintaticamente, e a coordenada, que são orações que são independentes, embora estejam no mesmo período. Essas orações coordenadas, pessoal, podem ser ligadas por meio de vírgula, né? Como foi o primeiro exemplo, e elas também podem ser ligadas por meio da conjunção, certo? De alguma conjunção. Quando essas duas ou mais orações, gente, são ligadas por meio de vírgula, eu vou chamar essas orações de assindéticas, certo? Assindéticas. Como o exemplo que eu li lá em cima, né? Stephen Hawking é um homem genial, vírgula. Uma pessoa que possui grandes teorias. Elas estão juntas e não tem conjunção entre elas. Então, eu chamo elas de assindéticas. Porém, se tivesse uma conjunção aí, né? No caso, a conjunção e. Stephen Hawking é um homem genial e, conjunção, uma pessoa que possui grandes teorias. Eu iria chamar essa oração de coordenada sindética. Certo? A gente vai parar por aqui. Amanhã a gente retorna com esse mesmo assunto, para que vocês possam entender por meio dos exemplos. Ok? Até agora, tudo tranquilo? Tudo entendido?
Ótimo, pois amanhã nós continuamos, tá bom? Deixem o número de vocês no chat. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Cuidem-se. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Pra senhora também. Até amanhã. Finalmente, depois de 1000 anos, a aula acaba. Ih, Tá falando, né? né?